Respira, não precisa correr agora. Antes de qualquer coisa que te espera hoje, antes de qualquer decisão, cobrança ou tarefa, para só um instante, percebe onde você está. Percebe o ar entrando. Percebe o silêncio possível dentro do barulho. Deus já está aqui. Ele não chega quando você se organiza. Ele não aparece só depois que tudo se resolve. Ele está presente agora, nesse exato momento, nesse espaço simples onde você se encontra. Como um pai que não invade, mas também não se afasta. Ele permanece. Talvez você tenha acordado com a mente acelerada. Talvez o dia nem começou direito e você já sente o peso do que precisa ser feito. A lista corre na cabeça. As preocupações se antecipam. O corpo levanta, mas o coração ainda está cansado. E sem perceber, você já está tentando controlar tudo outra vez. A gente se acostumou a viver assim, tentando prever, tentando segurar, tentando dar conta de tudo sozinho, como se relaxar fosse perigoso, como se confiar fosse perder o controle, como se soltar as rédeas significasse deixar tudo desandar. Mas a verdade é que esse esforço constante cansa a alma. Não é só o corpo que se esgota, é o coração, é a mente. É essa sensação silenciosa de estar sempre em alerta, sempre pronto para o próximo problema. Tem dias em que a gente não está vivendo, está apenas administrando crises. Crise do tempo, crise das expectativas, crise do medo de errar, crise de não ser suficiente. E no fundo, tudo isso nasce de um mesmo lugar, a dificuldade de confiar de verdade. Confiar não como ideia bonita, mas confiar como escolha diária, como postura interior, como descanso real. A palavra de Deus fala com simplicidade e profundidade quando diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Confia de todo o coração, não de metade, não só quando faz sentido, não só quando você entende o caminho, de todo. E aí a palavra toca exatamente onde dói. Não te apoies no teu próprio entendimento, porque a gente se apoia muito na lógica, na tentativa de prever tudo, na ilusão de controle. Mas entender tudo não é o mesmo que viver em paz. Às vezes, quanto mais a gente tenta entender, mais pesado tudo fica. Confiar é aceitar que existem caminhos que não se explicam antes de serem trilhados. É caminhar sem mapa completo. É dar o passo de hoje sem exigir enxergar o de amanhã. E isso confronta a nossa pressa, porque a pressa quer resultado, quer garantia, quer segurança imediata, mas Deus trabalha de outro jeito. Ele trabalha com processo, com direção diária, com cuidado constante. Entregar o controle não significa abandonar responsabilidades. Significa parar de carregar pesos que nunca foram nossos. Significa reconhecer que existe um limite para o nosso braço, para a nossa mente, para o nosso fôlego. O salmista diz com tanta clareza: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Entrega o caminho, não só o destino. O caminho é o dia comum, é a conversa difícil, é a tarefa simples, é a decisão pequena que parece insignificante, mas define o rumo. A gente costuma entregar só o que não consegue mais controlar, quando tudo já está escapando, quando o cansaço já venceu, quando a ansiedade já transbordou. Mas Deus nos convida a entregar antes, no começo, no simples, no ordinário. Porque entregar depois do colapso é socorro, entregar antes é sabedoria. Existe uma diferença grande entre viver tentando segurar tudo e viver sendo conduzido. Quem tenta segurar vive tenso. Quem se deixa conduzir vive atento, mas em paz. E talvez hoje você esteja cansado exatamente porque está tentando ser Deus de coisas que só Deus consegue sustentar.
Jesus conhece esse peso, por isso ele não chama para mais esforço, ele chama para descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Repara, ele não diz, venham quando estiverem fortes, ele diz, venham quando estiverem cansados. Cansados de tentar, cansados de controlar, cansados de manter tudo de pé com as próprias mãos. E o alívio que Jesus oferece não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Quando a gente não entrega o controle, vive como se tudo dependesse de nós. E essa é uma carga pesada demais para qualquer ser humano. Mas quando a gente entrega, algo muda por dentro. A respiração desacelera, o peito afrouxa, a mente começa a soltar aquilo que não consegue resolver agora. Confiar não é fingir que não existe problema, é decidir que o problema não será o centro passa a ser Deus. E agora, com calma, eu quero te convidar a ir entrando num lugar mais profundo. Não é um palco, não é uma performance, é um lugar de verdade. Oração não é falar bonito, é falar sincero. Oração não é impressionar Deus, é descansar diante dele. Então, se puder, fecha um pouco os olhos por dentro. Não precisa forçar nada, só permite que o coração fale. Senhor, eu estou aqui, do jeito que eu estou, sem máscaras, sem discurso, sem tentar parecer forte. Eu confesso que muitas vezes eu tento controlar tudo. Eu tento prever, eu tento garantir, eu tento segurar o dia com as minhas próprias forças. E isso me cansa. Tem coisas que eu carrego no peito que ninguém vê. Responsabilidades, decisões, medos silenciosos, pensamentos que voltam toda hora. Eu tento dar conta, mas no fundo eu sei, tem peso demais para mim. Hoje eu quero entregar, não só o problema grande, mas o caminho inteiro. Eu entrego este dia, do começo ao fim. Entrego o que eu planejei e o que eu não previ. Entrego o que está sob meu controle e o que foge completamente dele. Eu entrego minha necessidade de entender tudo, minha ansiedade por respostas rápidas, minha pressa por resultados. Ensina meu coração a confiar de verdade, não só com palavras, mas com descanso interior. Eu entrego o meu trabalho, Senhor, as cobranças, as metas, o medo de errar, o medo de não ser suficiente, que eu trabalhe com diligência, mas sem desespero, que eu faça o que precisa ser feito, mas sem perder a paz, que eu entenda que excelência não precisa caminhar com ansiedade. Eu entrego meus relacionamentos, as conversas difíceis, as expectativas não ditas, o desejo de controlar o que o outro sente ou faz. Me ensina a confiar também aqui, a falar com verdade, a ouvir com mansidão, a soltar aquilo que não está nas minhas mãos. Eu entrego minha mente, tão cheia, tão acelerada, tão acostumada a correr na frente. Coloca ordem nos meus pensamentos. Silencia o excesso, clareia o que está confuso. Ensina-me a viver um passo de cada vez. Eu entrego meus medos, os que eu sei nomear, e os que eu só sinto, mas não consigo explicar. Medo do futuro, medo de falhar, medo de perder, medo de não dar conta. Eu coloco tudo isso diante de ti, porque confiar não é esconder o medo, é trazer o medo para o lugar certo. Pai, eu escolho confiar mesmo sem entender tudo. Escolho confiar mesmo quando o caminho parece incerto. Escolho confiar porque o Senhor é bom e porque o Senhor cuida. Quando eu quiser retomar o controle, me lembra, o controle nunca foi meu, o cuidado sempre foi teu. Quando eu quiser correr, me ensina a permanecer. Quando eu quiser antecipar o amanhã, me chama de volta para o hoje. Quando eu quiser carregar sozinho, me lembra que eu não fui criado para isso. Eu descanso nessa verdade simples e profunda. O Senhor governa, o Senhor vê, o Senhor sustenta. Eu não preciso segurar tudo, eu posso confiar. E agora, com essa entrega feita, eu escolho descansar. Não um descanso de fuga, mas um descanso de confiança.
O dia pode continuar com desafios. As tarefas não vão desaparecer. Mas algo mudou por dentro. Eu sigo, mas sigo acompanhado. Eu faço, mas faço confiando. Eu caminho, mas não caminho sozinho. Que a minha alma aprenda aos poucos esse ritmo santo. O ritmo de quem confia, o ritmo de quem entrega, o ritmo de quem descansa em Deus. Eu termino esse momento em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.